160 pessoas. Tirar as fotos, tá? Não esquecem, não. Eu agradeço muito que depois eu sempre estou colocando. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aí no nosso terceiro dia de semana pedagógica, né? Tivemos aí o primeiro dia uma palestra, Educação, Ranços e Avanço. O segundo dia, ensinando a alfabetizar, trabalhando aí fonema, grafema, né? Os sons. E agora, hoje, nós vamos trabalhar educação matemática. Por que educação matemática, professores? Futuros professores e professoras? Que é importantíssimo que nós tenhamos essa visão do que é trabalhar geometria, né? Essa visão do que é o mundo matemático. E entender também que a matemática está em tudo que a gente faz. Nós vamos descobrir isso agora, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula aí com educação matemática. Semana pedagógica, hoje com educação matemática. Primeira coisa, o lembrete sempre, né? Participe do chat no fim do curso, para que a sua participação fique registrada e a sua frequência. Então, só vale no fim do curso. Não esqueçam também de manter sempre os microfones desligados até a gente terminar aqui, né? E eu vou trabalhando, fechando, a gente fazer inferência juntos, tá bom? Quando for fazer inferência, não use o microfone, use o chat, tá? Vamos iniciar com algo que na minha época, enquanto eu estava sendo alfabetizada, ficava lá no final do livro. Portanto, quando ficava no final do livro didático, a gente não terminava o livro e a geometria ficava para trás. Por isso, pessoas que foram alfabetizadas, né, que tiveram essa na educação pública na década de 80, 90, tem muita dificuldade com geometria. Por quê? Porque ela ficava sempre no final do livro didático, coisa que hoje não é mais. Desculpa. Vamos lá nos conceitos geométricos. Eles constituem parte importante do currículo da matemática do nosso ensino fundamental, pois é por meio da geometria que o aluno desenvolve o especial pensamento de compreender, descrever e representar o mundo em que vive. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo geométrico, né? A nossa tela, aqui agora, é um retângulo. Então, a gente vive num mundo geométrico. O trabalho com noções geométricas deve ser feito a partir da exploração de objetos do mundo físico, tá, pessoal? Para que o aluno possa estabelecer conexões com a matemática. Então, o que eu quero dizer com isso? Não se deve trabalhar matemática pelo lado do abstrato, né? Você tem que trabalhar a matemática a partir do que é concreto, que seja uma caixinha, né? Que seja uma caixinha, você vai conseguir trabalhar, né, todas as partes, mas jamais trabalhar a matemática pelo abstrato, principalmente com crianças que estão sendo alfabetizadas, os anos iniciais, a educação básica, a educação infantil e a educação básica, ela tem que ser trabalhada a partir do que é concreto. E aí vamos iniciar com espaço e forma, né? Ao concluir o quinto ano, pessoal, o aluno deve observar que o espaço é constituído por 3 dimensões. Isso é sério, né? O aluno tem que aprender que aqui, né, nós temos um retângulo, né? Mas se eu desmanchar, nós vamos ter várias formas. Aqui também é um retângulo,
que esse sólido aqui, geométrico, é composto constituída por duas ou três dimensões, que é o que acontece. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. A identificação de uma localização ou deslocamento, a percepção de relações, né, do objeto, no espaço, está muito presente nas nossas provas de avaliação externas. SAEB, Prova Brasil, né, a ANA, né, então, e também, não apenas nessas, pessoal, mas também em concursos públicos, também nas nossas provas, no PISA, também no Enem. Então, é importantíssimo. A geometria, ela perpassa todas as áreas do conhecimento e ela perpassa também por todas as etapas do nosso ensino. As habilidades referem ao reconhecimento pelo aluno da localização, movimentação por meio da descrição, interpretação e representação de uma pessoa ou objeto no espaço. Então, significa o quê? Que nós precisamos trabalhar a geometria e trabalhar o conceito de localização do espaço e forma, tá? Então, a gente precisa de representações gráficas, direito, esquerdo, cima, baixo. Isso, trabalhar uma caixinha dessa, muito simples, caixinha de um carimbo, né? Você trabalha várias faces, você pode apenas desmanchar e montar, que você vai estar trabalhando as dimensões de uma forma. E aí vem a lateralidade, que é outra situação, desculpa, é outra situação que a gente às vezes deixa muito. Na nossa época, eu me coloco nessa situação, a gente não trabalhava isso, né? Era tabuada, 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 tabuada. Tabuada é muito importante. Aprender os princípios, mas isso tudo pode ser trabalhado sem ser na decoreba. E aí, quando a gente vai, quem aí de vocês, de mais de 200 alunos que estão aí presentes, quem nunca teve problema com fazer isso aqui? Direita, esquerda, direita, esquerda. E na hora de tirar uma carteira, quem ainda nunca teve problema com isso? Né? Vira para lá! A gente não fala isso, né? Esterçar à direita, esterce à esquerda, porque nós não aprendemos. E quando a gente não aprende, quando dá na base, essas dificuldades, essas deficiências, elas vão perpetuar. E isso é muito complicado quando a gente chega na fase adulta. Por isso a criança tem que ter acesso a isso aí, que eu estou mostrando para vocês, né? O que é direito, o que é a minha direita, não é a mesma da de vocês nesse momento. A minha direita é a sua sua esquerda agora é a minha direita. Então, esse desenho traz, essa animação traz essa questão da lateralidade, que às vezes a gente tem muita dificuldade. Tem muita matemática no lugar em que nós vivemos, tá bom? O tamanho de cada um, a medida dos objetos, aí eu trago a minha experiência. Quando eu estava atuando em sala de aula, né, eu tenho 23 anos de alfabetização de professora, e desses 23 anos, sempre, né, em 2 cargos, né, de professor, apenas 8 anos que eu tenho um cargo de professor e um de especialista, e que eu atuo hoje na Secretaria Municipal de Educação, atuando aí na equipe pedagógica da Secretaria. Mas, desses 23 anos, né, apenas 8 eu não fiquei na sala de aula. Então, eu trabalhei da educação infantil ao 3º ano, né, do ensino fundamental. Da época, eu trabalhava do ensino fundamental, era a 3ª série ainda, né? Então, pessoal, a matemática está em todo lugar. Você, para compreender o mundo, é preciso compreender a matemática. A matemática não é nada abstrato, não é nada daquilo, da decoreba, não é isso. Por exemplo, você pega um papel pardo, você contorna um corpo lá. O nosso corpo, ele não é estático. Um objeto pode ser representado de muitas maneiras, de acordo com o ângulo da nossa visão. Então, o que significa?
que é direito para mim, é direita, a minha direita, é a sua esquerda. A sua esquerda é a minha direita. Isso a gente tem que ensinar lá na educação infantil, por meio da ludicidade, por meio de jogos, né? Quando a gente é criança, eu brinquei muito de queimada, né? A gente corria para lá, corria pra lá. A gente sabia muito bem, quando chegar para lá, por que que isso não é levado para a escola? Por que que isso não é trabalhado na escola? Então, entender o seu lugar no espaço. Por exemplo, se você não entender o que é um espaço, o seu lugar no espaço, como é que você vai jogar uma queimada? Tem um espaço, se você sair dali, você está fora. Se você pisar acima da linha, você está queimado. Se você vai ter que ir para a esquerda ou para a direita, de repente, para negar a direção da bola. Isso tudo pode ser trabalhado. Isso é matemática. Isso é matemática. O lugar onde a gente mora é matemática. Né? A gente percebeu o nosso espaço. Vocês perceberem o mapa da sua rua. Né? A nossa rua, ela tem um ângulo, né? Ela tem um espaço, ela tem uma metragem. Tudo é muito bem organizado. Então, elaborar gráficos. E quando eu falo com vocês, como que eu fazia com meus meninos? Por que que eu amo a alfabetização? Eu amo, principalmente porque você vê desabrochar. E crianças, 5, 6 anos, né? Quando eu trabalhei, nos últimos anos, eu trabalhei na educação infantil 5 anos. Ela já tinha se tornado obrigatória. E eu trabalhei o quê? Eu pegava a criança, eu pegava cordão. Cordão, essa coisa mais simples, barata, né? Educação pública. E media a criança. Eu enrolava o cordão e fazia chamadinha com o nome deles e colocava o cordão. Daí, vocês aguardam, é igualzinho uma planta. Você planta ela hoje e guarda. Depois, lá no mês de... Isso eu fazia no início, lá em fevereiro. Quando ia lá no finalzinho de junho, eu abria novamente aquele cordão. E eu verificava. Ah, vamos aumentar o cordão. Aí eu tinha outro cordão, aí eu colocava o mês, eu já estava trabalhando o quê? Mês, período. Aí eu vinha e colocava o outro cordão. E aquilo ali, eu trabalhava o quê? Nada de material xerocado, nada. Não sou contra, mas também não sou a favor. Eu acho que a xerocadora veio para ajudar, sim, muito. Mas no quesito alfabetização, quando a gente abusa dela, a gente atrapalha mais do que ajuda. Então, o que eu fazia? Eu pegava e fazia o gráfico mesmo. Cortava tiras, coloria no giz de cera, coisa simples, e fazia os gráficos, as barras, né? O Antônio, a Maria, o José, e aí quem que tá maior, quem que tá menor? Então, isso aí, você já está tendo noção de quê? De uma coisa que vocês vão enfrentar, quem aí vai fazer ENAD, quem for fazer concurso público, que é tratamento de informação, quando você sabe ler um gráfico, ler uma tabela, aí eu já estava trabalhando tudo isso aí, tá bom? E assim, eu trabalho também a localização, né, geográfica do meu bairro. Jamais comece com a criança como aconteceu comigo. Uma coisa que lá de longe eu aprendia coisas da Itália, eu precisava aprender coisas do meu município. Comece pela realidade, voltando ao que eu venho falando desde segunda-feira. Trabalhe pelo concreto, pela realidade, tá? Então, o que é a sua cidade? Qual que é o mapa da sua cidade? Ela se localiza onde? E sabe como é que eu trabalhava isso? Uma coisa muito simples. Eu pegava caixas normais, uma caixa menor, poderia ser uma caixa que vem qualquer coisa, um relógio, você consegue isso em qualquer lugar. Ela ia representar o bairro, aí eu pegava uma caixa maior, até de uma moleca, por exemplo, representaria a minha cidade. Uma maior, de um tênis, representaria o meu estado. Uma maior, representaria o meu país. Isso é sentido de localização, isso é matemática. Isso é geografia interdisciplinar. Hoje, gente, os nossos alunos hoje não são como nós, alguns de vocês, claro,
que foi alfabetizado naquela forma de apenas engolir informações. Hoje, os nossos alunos querem saber o porquê, e isso é maravilhoso. Então, nós temos que dar sentido e significado em cada processo de ensino-aprendizagem. E aí eu trago aqui o caça-tesouros, com um mapa detalhado, né? Levar os tesouros para a sala, dividir as salas em grupo e escondê-los. Fazer um mapa para que cada grupo localize o seu tesouro. Olha, se você desenha a sua sala, não precisa de nada, de tecnologia disso aí, não. É tecnologia, mas não precisa dessa tecnologia avançada. O que deve conter esse mapa? O ponto de partida, que é a sala, os pontos de referência, se está perto da porta, tal, a utilização de comandos, direita, esquerda, giros, acima, abaixo, do lado, na frente. E o X marcando onde está o tesouro. Olha um monte de coisas, de maravilhas que vocês estão ensinando para essas crianças. Na simplicidade. Nós aprendemos muito com sentido e com significado, tá? Não é com... Às vezes você quer dar aquela folha xerocada maravilhosa, mas se aquilo tem sentido para o aluno? Então, o trabalho dentro da realidade, porque isso dá valor. E o jogo do rosto? O jogo desenvolve as seguintes percepções: tato, audição, direção, lateralidade, visual, coordenação motora. Ontem, no curso de alfabetização, eu trabalhei tudo isso com vocês. Audição, fala, visão, direção, né? Quando eu fazia alguma coisa. Então, isso é importante. Nós precisamos entender que não estamos, a educação hoje não se admite mais aquilo, cada um na sua caixinha, o português aqui, a matemática aqui, a geografia, tudo está intercalado, é a interdisciplinaridade e mais, a transdisciplinariedade, porque a gente tem que pensar o social, a gente tem que pensar a pessoa enquanto ser ativo. Aí eu trago, né, uma sala. Considere no desenho abaixo as posições do livro de um estante. Você está de frente para essa estante. Aí você vai imaginar que você está de frente. O livro de música é o terceiro a partir da sua. Aí você vai procurar o livro de música. E é isso, gente, é dar problema. A teoria da problematização. É preciso que a criança ela é instigada. Por que a criança gosta tanto de videogame? Porque videogame desafia. A escola tem que desafiar a criança, né? Mas desafiar de uma forma correta. Dá e manda. Aí coloquei os comandos e ela procurar. Esquerda na prateleira do meio, direita na prateleira de cima, esquerda na prateleira de cima, direita na prateleira do meio. E aí a criança vai procurar e vai marcar, vai colorir. Você está ensinando lateralidade e você está ensinando leitura. O português está aqui, porque para ela fazer isso, ela vai ter que ler, né? E a leitura, gente, lembram dos probleminhas, né, de matemática? Por que às vezes a gente não dava conta dos probleminhas? Porque a leitura e a interpretação, ela faz parte do problema matemático. Então, não tem como fazer desassociado, tá certo? E aí eu trago aqui mais uma, né? Eu tenho problema, mas eu tinha só esse desenho para mostrar para vocês, um desenho bem interessante que eu vou enviar para vocês, que é o desenho da mosca, né? 4 moscas caíram numa teia de aranha. Se a aranha andar para frente e para a esquerda, qual mosca ela vai comer? Olha o que você está trabalhando. Você pode trabalhar em ciências, você pode trabalhar um poema, você pode trabalhar uma música, você pode trabalhar uma série de situações, questão da higiene, o que a mosca transmite. E aí, tem aí as opções. Marcelo fez a seguinte planta da sua sala. Ele colocou quadro negro, porta, janela. Das crianças que sentam perto da janela, a que senta mais longe da professora parece simples para nós. Mas para uma criança isso aqui leva o quê? Dentro do cognitivo dela, leva ela a pensar, o questionar, o inferir. E é isso que nós precisamos, pessoal. Aprender a inferir, a questionar, a pensar.
Silvia dividiu uma folha em 4 e fez desenhos. Veja o que ela fez. Aqui eu volto ao que eu falei ontem. Lembra que no português, né, ontem na alfabetização, eu falei da malha quadriculada? São folhas desse tamanho que você adquire, né? A escola pode adquirir. São situações que você pode trabalhar tudo. O português, a matemática, a geografia, tudo na malha quadriculada. Porque ela vai te dar noções de espaço. Aí ela traz, no quadro 3P, ela representou, o que ela representou no quadro 3P, né? Então, aí vem aí o teatro, né? Então, isso é que sentido de localização. Lembrem quando vocês, alguém aí, não é possível que mais de 200 alunos aí, não tenha ninguém tiver levado pau na carteira aí, por que não, na carteira de motorista, por que não deu conta de dispersar para a direita, dispersar para a esquerda, né? No desenho abaixo, observe o carro que vai em direção à praça. Para chegar à farmácia, o carro deve, aí você, sentido de localização. Aqui você pode explorar o português, a geografia, a matemática, né, a história, tudo. O que a gente tem que pensar é no que? Não deixar a criança com gavetinhas. Não existe isso mais, tá, pessoal? A aprendizagem, ela tem que ser em sintonia entre todos os conteúdos. E aí eu trago o quê? A rosa dos ventos, né? Norte, oeste, leste, sul, norte, leste, oeste, sul, né? E aí, quem nunca teve dificuldade com as rosas dos ventos? Tem uma brincadeira mais tranquila de trabalhar a rosa dos ventos do que colocar a criança, claro, dentro do sol da manhã, num horário para trabalhar a sombra, para entender aonde é o poente, aonde é o nascente. Coisa simples, pessoal. O que a gente precisa, a educação precisa, é aguçar a criatividade. A criança vai. Ela vai. O que ela precisa é de ter alguém para incentivar, para motivar. Aí eu trago aqui, essa questão aconteceu numa avaliação, né, em 2007, mas é muito interessante. Eu trago uma criança, né, ela fazendo isso que eu falei com vocês, e aí Carlos pode ir de sua casa à escola andando 3 quilômetros para o norte, 2 para o oeste, 1 para o sul, 4 para o leste e finalmente 2 para o sul. Para ir de casa à escola em linha reta, Carlos deve andar? Nós estamos trabalhando aqui o quê? Pensamento. E aí é momento de rabiscar, de desenhar, de escrever. Não existe mais isso da gente não achar, não pensar, a criança tem que ir lá e marcar. Não. Por isso nós temos muita dificuldade, porque às vezes a gente fica retraído em tentar fazer. Qual é o meu caminho para eu chegar na conclusão? Se o meu caminho é diferente, o meu caminho tem que ser igual do professor. Se eu tenho a minha forma de aprender, a minha forma de desenvolver o meu raciocínio, eu sou único, gente. Todos nós somos únicos. E outra questão, né? A mesma figura, eu trago aqui eu já trago uma animação para vocês. Aqui, o Carlos pode ir de sua casa à escola, andando 3 quilômetros para o norte, 2 para o oeste, 1 para o sul, 4 para o leste e finalmente 2 para o sul. Para ir de casa à escola em linha reta, o Carlos deve andar? Aí eu trago aqui uma animação, a casa do Carlos, e aí como ele vai fazer para ele chegar de uma forma mais rápida em sua casa. E olha como ele pode chegar. Usando o quê? Malha quadriculada. Nada de muita coisa, nada de buscar. Às vezes, né, a gente exige muito da educação pública, um discurso que eu ouço muito. A educação não tem tecnologia, a gente não tem recurso. O maior recurso de uma escola é o professor. O maior recurso de uma escola é o conhecimento de um professor. Claro, nós precisamos de muita coisa. No meu fundo aqui, vocês vão ver o que eu tenho de mais estimado na minha carreira. Além do meu livro, meu primeiro caderno de plano. Quando minha filha era criança, hoje está com 25 anos. É um
horas. Trabalhei muito. Por quê? Porque era a tecnologia da época. Agora, o que eu fazia ali, eu tinha que produzir. Diferente de hoje, eu vou lá na internet, tal. Tem que ir, temos que pesquisar, temos. Mas nós não podemos deixar de pensar. O que me preocupa muito é que, às vezes, nós temos aqui dentro muita coisa para ser explorada e a gente fica só refém, às vezes, da internet. Ok? E aí, olha o carro chegando. Bom, vou fechar um pouquinho para saber aqui pelo chat, tá, pessoal? Como vocês estão indo aí? Como vocês estão? Se tá tudo tranquilo? E aí, pessoal, como é que tá? Tá ótimo, Ana Carolina? Alguma pergunta até agora? Tá tranquilo? Muito bem. Muito bem. Então, vamos continuar. Então, vocês entenderam a importância que a gente tem de fazer esse tipo de coisa, de buscar, né, e de ir além, de não ficar apenas refém da internet, mas fazer, colocar a nossa cabeça para pensar. Gente, só existe internet porque teve um homem para produzi-la. Então, a maior tecnologia é essa aqui. Vamos colocar nossa mente, a criatividade. Então, vamos continuar. E agora vem a leitura e a geometria. Como é que nós vamos trabalhar a leitura e a geometria? Eu vou trazer algo que eu gosto demais, né? Os meus meninos, a gente produzia cartolina, né? Depois, tem até a foto aqui, que vocês vão ver. Depois eu colocava naqueles saquinhos mesmo, que nem comprava. Eu ia no mercado e pedia um saquinho, no mercado que eu já comprava, pedia um saquinho para poder fazer, e cada um tinha o seu tangram, né? Então agora, eu vou dizer aqui a lenda do tangram. Tudo, gente, na matemática tem uma história, tá? Conta-se que no século XII, um monge deu ao seu discípulo quadrado de porcelana, deu um quadrado de porcelana para o seu discípulo, um rolo de papel de arroz, pincel e tintas, e disse: vai e viaja pelo mundo, anota tudo que vires de belo e depois volta. A emoção da tarefa fez com que o discípulo deixasse cair o quadrado de porcelana, que se partiu em 7 pedaços. O discípulo, tentando reproduzir o quadrado, viu formar uma imensidão de figuras belas e conhecidas a partir dessas sete peças. De repente, percebeu que não precisaria correr ao mundo. Tudo de belo que existia poderia ser formado pelo tangram. Vamos ver? E aqui nós temos o tangram, né, que é algo muito simples da gente poder organizar. E a gente vai formando, vai transformando, né, e vai pensando, e os alunos amam. E você vai estar trabalhando geometria, criatividade, história, contação de história, que vocês vão observar daqui a pouco. Aprendendo com as formas da história. Primeira coisa que a gente aprende com o tangram, exploração das formas. Quem já viu uma figura como essa? Vai se mudando. Quem sabe o nome dela? Há na classe algum lugar onde essa figura apareça? Sondagem, reconhecimento, dança das figuras. Produção. Abaixo, né, gente, há um registro de uma criança de 5 anos que fez a brincadeira. Aí ele já tem a noção do que é as figuras, a pré-noção das figuras geométricas, fazendo com seus coleguinhas da sala. Isso se chama criatividade. E aqui o mobile, né, figura geométrica, que a gente constrói a partir de um tangram ou a partir de qualquer outro tipo de material.
dentro da sala de aula. E aí eu trago os passos para a construção de um tangram. Usando uma régua, uma caneta colorida, desenho um quadrado em um papel resistente. Ou pode ser o papel, eu utilizo sempre o papel cartão, né? Aí ele tem várias cores, né? Escolha uma medida para o lado que seja possível dividir em 4 partes iguais. Sugestão, trouxe aqui, geralmente eu uso a de 4 centímetros porque passa muitas crianças, né? Mas você pode, se você for fazer um para mostrar, pode ser de 20 centímetros, 16 centímetros, tá? Com o lápis, faça as marcas nos lados dos quadrados, dividindo cada um deles em 4 partes. Faça com o lápis um tracejado bem leve, unindo as linhas verticais e as horizontais. Então, você vai unir as linhas. Enumere os tracejados, começando com 1 e terminando com 16. Trace um diagonal, ela irá passar no meio dos quadrados. 13, 10, 7, 4. Não tem jeito de errar isso aqui não, viu? Trace outra diagonal e ela irá passar nos outros quadrados, no 16, no 11 e no 6. E na outra, irá passar no meio. Trace outra que irá no quadrado 3 e uma dos lados 5 e 9 dos quadrados. Apague os tracejados e os números, porque o tangram não tem número, não tem tracejado. É só para você saber como recortar. Aqui eu trago a aluna fazendo, olha aí a malha quadriculada, aqui é um caderno, né, que a gente tem um caderno quadriculado também, mas pode pedir a malha. Gente, o caderno quadriculado ou a malha quadriculada, a malha é uma folha, né, a folha quadriculada, você pode pedir isso desde o primeiro ano, do primeiro ao 5º ano, a criança precisa estar trabalhando isso aí, tá? E aí, olha aí ele fazendo o recorte, olha que simplicidade. Com 2 peças, construa um quadrado. Com 2 peças, você vai construir um quadrado. Um triângulo e um trapézio. Agora, com 3 peças, você consegue construir um triângulo, um retângulo e um trapézio. Olha que maravilha. Isso nós nem ensinamos a construir na imaginação. Aqui está uma foto, essa foto é de uma sala minha, né? Da criança que recortou, como eu falei com vocês, papel cartão. Olha aí. Olha aí. Tangram. Em um grupo de 5 pessoas, usando as peças do tangram, vamos montar um painel, criar o chinês, né? O mestre, não era a historinha que a gente falou? Construiu o que o chinês viu enquanto viajava. Pode construir até um poema. Aqui tem um poema, né? E colocou até um nome muito legal e construiu um chinesinho. Aí fez até o olhinho, produção textual, geometria, matemática e vida, junto com português. E aí vamos olhar a área e o perímetro de um tangram. Olha aí. Agora vamos começar a trabalhar o quê? Medição. Tem a medida informal que a gente usei, como falei com vocês, na educação infantil a gente usa mais as medidas informais, né? Que é o cordão e tal. Depois a medida formal, a régua. Olha aí, cada um fazendo o seu. E aí a gente trouxe um tangram em forma de cordel. Trabalhar um gênero textual, que é a nossa aula de amanhã, através, olha aí o que se faz com o tangram. E aí volto com a malha quadriculada, né? Utilizando, né, a malha quadriculada, você pode escrever a palavra paz. Depois você vai observar quanto, peça ao aluno, quantos quadradinhos nós precisamos para fazer a palavra paz. Né? Depende do tamanho que você for utilizar. E aí, nessa malha quadriculada, quantos eu gastei? Você está ensinando produção, você está ensinando a escrever, você está ensinando a matemática. Observem que a matemática ela está inserida em todo mundo, em todas as disciplinas. Fernanda desenhou em sua sala de aula, em uma urna, malha quadriculada, que eu sempre falo com vocês.
reservando espaço para o cantinho da leitura. Veja o que ela fez. Aí ela desenhou a sala na malha quadriculada, né? E aqui você vai aprender a usar o quê? A régua. A régua é algo que está na nossa sala de aula, que todo professor pede na lista, que praticamente 99,99% dos alunos levam para a escola, que não dura nada, porque ela não é utilizada. A funcionalidade da régua é apenas para fazer margem, para passar um traço. E a régua não é para isso, gente. Olha a riqueza dos milímetros da régua. E aqui a gente traz a utilização de uma régua. A figura abaixo mostra o objeto original de uma árvore de Natal, né? Na cidade onde Roberto mora. Considerando que a árvore é muito grande, fizeram um novo projeto, de modo que suas dimensões tomaram 2 vezes menores que as do projeto original. Para o novo projeto foi gasto isso aí. Primeiro eu coloquei esse monte de informação para quê? Instigar o pensamento. Depois eu trago aqui o princípio da divisão, o princípio da multiplicação, o princípio da subtração, o princípio da adição. Você consegue trabalhar tudo através de coisas simples do cotidiano. Olha aí outra coisa muito simples, muito fácil, né? Naquele 1,99, que eu acho que não é 1,99 mais, né? Mas o dominó, que a gente pode fazer também, que eu sempre fiz com papel. Aí eu já não fiz com papel. Eu cortei, eu comprei a folha de isopor, né? Aí eu vou pintando, eu corto e vou pintando para fazer o dominó. Então, a face superior da peça de um jogo de dominó tem formato de um quadrilátero. Observa o exemplo. Você está ensinando aí fala, qual o quadrilátero que melhor caracteriza a face superior da peça de um jogo de dominó? Gente, é o retângulo. Olha a face superior de um jogo. Parece difícil, mas não é, pessoal. Quando você começa a trabalhar na prática, na vivência, com material concreto. E aí eu trago o geoplano. Mas antes disso, eu vou buscar saber se vocês estão aí tranquilos. Como é que tá? Tranquilo, pessoal? Tá tranquilo? Então, vamos continuar. Qualquer dúvida, deixa eu dar uma olhada no chat aqui para ver se alguém quer que eu volte em alguma explicação. Não tá tranquilo, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Agora, nós vamos para o geoplano. Só um minutinho, tá demorando um pouquinho para passar, viu, pessoal? Geoplano, né? Aqui, vou trabalhar pontilhado. E eu quero o quê? Construir polígonos, uma reprodução na malha quadriculada. Reproduz as seguintes figuras no geoplano e depois na malha quadriculada. Você reproduz, né? Uma árvore, uma casa, um L. Isso é importante demais, pessoal. Contar quantos pontinhos que eu gastei para fazer o geoplano, para fazer as figuras, e depois transcrever e transpor, né, nesse caso, transpor para a malha quadriculada. E aí vem a leitura. Um dicionário de formas, né? Muito simples, olha isso, só figuras geométricas. Era uma vez eu, Zé Sorveteiro, que me apaixonei por uma princesa que acabara de chegar do outro lado da terra. Bolei para ela um dicionário de 4 palavras: bola, quadrado, retângulo, triângulo. Japonês se escreve com desenhos. Japonês adora um desenho. Com desenhos, a princesa aprenderia português. Não demorou, ela estava arrasando. Ia até o meu carrinho e pedia, desenhando no ar, triângulo bola,
sorvete com casquinha. O dicionário funcionava às maravilhas. Eu mandava bilhetes, desenhava um quadrado com um triângulo em cima e escrevia casa, caprichava nos pontos de exclamação, casa, casa, fácil de entender, casa comigo. Mas toda princesa tem uma fera para encontrar bilhetes. Uma hora, a fera mandou me chamar. Ai! Aí, eu transformei o ponto de exclamação em um sinal de aguaceiro. Um traço com um pingo é chuva. 3. Muita chuva. Casa, chuva, chuva. Estou só avisando. Cuidado com as goteiras. Acabei subindo e limpando as calhas do telhado do meu futuro sogro e as de cada um de seus amigos e parentes. Hoje, 60 anos depois, repito, valeu a pena. E lá vou eu apanhar os triângulos vermelhos para a minha rainha arrumar no triângulo do retângulo do quadrado da frente. Perfeito! Daqui a pouco, a jarra da mesa da sala estará toda perfumada com os... Como é mesmo? Ah, vá lá com os triângulos vermelhos. Qual foi o objetivo dessa história? Reconhecer, nomear, comparar, descrever, desenhar formas geométricas, planas e não planas, né? Quando eu falei, né, quando ela falou círculo e um retângulo, um triângulo, significa que ela queria o quê? Um sorvete. E aí a gente pode organizar uma classe de 4 grupos, né? Material, gente, para utilizar para fazer essas figuras. Papel sulfite, lápis de cor, giz de cera. Pois não? O slide está sumindo, está pequenininho demais. O que está acontecendo? Não, tá do mesmo jeito, tá normal, meninos. Eu não mudei nada. Tá normal. Para nós aqui, para várias pessoas tá pequenininho, Rosa, e tá dando tipo uma falha. Tá, então eu vou olhar aqui, tá bom? Tá, boa noite. Boa noite. Aí eu vou usar lápis de cor, giz de cera, papel espelho recortado em quadrados, sólidos geométricos, cônios e esferas, coisa muito simples, pessoal. Jornais, revistas, bulas de remédio, dicionário, enciclopédias, né? Que às vezes hoje está aí abandonadas, livro infantil, apenas para procurar. Como é a primeira etapa? Definir o que é um dicionário. Nós aqui estamos trabalhando matemática, então a gente vai definir o dicionário de formas. Segundo, um professor de educação básica, anos iniciais de educação infantil, precisa ser o quê? Dramatizador, precisa dar vida às formas, vida às palavras, vida às histórias. Segunda etapa, fazer uma conexão. Quando eu falei do cone, quando eu falei do círculo, né? Então, fazer uma conexão de um ponto com a realidade, reproduzir a forma usando figuras geométricas. Quando eu falei do cone e da esfera, o triângulo com o círculo, diferença entre cone, triângulo, círculo e esfera. Lembrando que, né, uma é figura plana, outra é uma esfera, não é plana. Então, tudo isso a gente vai estar trabalhando. Releia o conto e aproveite para apresentar alguns problemas. Todo o trecho. Hoje, 60 anos depois, repito, valeu a pena. Se esse texto foi escrito em 2008, ele foi escrito em 2008, viu, pessoal? Pergunte quando o personagem subiu no telhado da casa do futuro sogro para limpar as calhas, sabendo que isso ocorreu há 3 anos antes dele se casar. Em que ano ele se casou? Que idade tinha no casamento? Olha o princípio da matemática aí, da nossa tão famosa tabuada.
sem precisar de decoreba. E aí vamos trabalhar dentro da nossa criatividade. O pensamento, a criatividade, gente. É preciso ter o professor, né? Esse curso, o curso de pedagogia da EAD Finon, tem tá dando para você essa oportunidade de repensar. Não faça aquilo que já foi feito com você, aquilo que talvez você, poderia ter aprendido melhor. Hoje eu recebi tantas mensagens maravilhosas falando para mim assim, nossa, eu não lembro de ter aprendido dessa forma, professora. Então, vamos usar a nossa criatividade, ok? E aqui eu trago mais um desenho, né, que dá aquela confusão, coisa simples. Olha aqui, com isso aqui, que é a nossa, que eu vou mandar para vocês, que é o nosso molde, olha aqui que legal, né? Eu peguei aqui, gente, a Ana Clara, o Vinícius, que saudade dessas meninas, meu Deus. Aqui, olha, papel de seda. Esse aqui, sabe aqueles vidrinhos, né? Esse vidrinho aqui, você vai falar, como é que você cortou? Esse vidrinho aqui, aquele vidrinho de Yakult. Eu cortei no meio o vidrinho, tá? Então, dá para você fazer o corpinho da borboleta. Não é vidro, não, tá? Esse aqui também é aquele vidrinho. Esse aqui eu ainda até lembro da Maria Clara. Esse vidrinho é aquele vidrinho de plástico, daquela tinta que tinha antigamente, de uma tinta de cabelo que vinha no vidrinho de plástico. Aí cortava, já levava essa questão pronta para fazer o corpinho, viu? E aqui, olha aqui, as caixinhas de fósforo, deixando a criança desenhar, né? Caixinha, você vai encapando, usando papel sulfite mesmo. Não precisa de mais, papel ofício. Nada muito estrondoso, não. Construção de sólidos por meio de planificações, é o que eu falei com vocês. Planificar. Planificar é o quê? É pegar um sólido e abrir todas as partes dele. Tá? Utilizar o quê? Sucatas, caixas e comparar. A geometria, gente, espacial, eu coloquei isso aqui para vocês relembrar o cordel ali. Não está no céu, e sim no cordel. E aí vem uma poli. O que é poli, meu Deus? Vamos lá. Márcio quer colocar o presente que comprou para sua namorada dentro de uma embalagem que possui forma cilíndrica. Ixi! Qual das embalagens abaixo ele deverá escolher? Cilindro. Aí vamos marcar, ok? Bom, fiquem para vocês pensarem. Júlia utilizou cubinhos iguais para formar uma figura geométrica. Observe a representação da figura que ela fez. Olha aí, isso é pensar, é observar, né? A figura que Júlia formou tem? Olha quantos cubinhos que a figura que a Júlia formou. Eu trago uma animação só para vocês, né? Mais colorida, né? Para vocês pensarem nisso aí. Apesar que eu já coloquei a resposta. Glória quer fazer um molde para construir uma caixa sem tampa, em uma forma de bloco retangular, como mostra a figura abaixo. Para obter um molde, ela desmontou a caixa. Planificar. O desenho que representa essa caixa demonstra que olha aí, o que é planificar? Ela desmontou. E isso, pessoal, é fazer. É a mesma coisa que eu falo com vocês em qualquer coisa, quando eu falo do meu trabalho. Gente, não adianta eu pegar um papel, né, e como se fosse uma bula de remédio e falar assim, remédio, a gente faz isso, mas como andar de bicicleta? Primeiro, eu coloco a bicicleta e monto em cima dela. Vai funcionar? Não, é abstrato. A mesma coisa da matemática, não é uma receita de bolo, é pegar caixinhas, é pegar sucata, é mexer, é movimentar, é olhar o que é cada situação, o que ela pode montar, o que ela pode desmontar, observar toda a sua aresta, isso é importante. E aí eu trago novamente algo que deveria ser muito útil
na nossa escola, na nossa sala de aula, e às vezes ela fica lá delegada apenas a fazer o quê? Fazer margem, que é a régua, né? E aí eu trago agora o tema grandezas e medidas. Comecei falando dela, contando as histórias dos meus alunos, e a gente tem que aprender o seguinte, trabalhar matemática é maravilhoso, mas pensa o seguinte, não trabalhe desassociado, pensa tudo. É uma coisa que eu estou fazendo aí, juntamente com a minha equipe, aqui em João Pinheiro, nós estamos reformulando os PETs para a rede municipal de educação. E está sendo maravilhoso. Eu tenho que parabenizar e falar do currículo de Minas. O currículo de Minas é muito bom. Então, ali, quando você traz o mês de maio, mês de abril, mês de junho, agora nós estamos trabalhando lá, você vê toda uma sequência. Aí você vai, quais são as áreas que dá para trabalhar? Gente, todas as áreas, né? Nós estamos vivendo em um momento de pandemia. Dá para trabalhar tudo dentro disso aí, né? Coronavírus, nem ciências, nem se fala que ele, claro, a base é a ciência, mas produção de texto. Na geografia, como está a situação, tratamento de informação, como é que está, qual região, geografia, qual região que está mais, que está menos, né? Quantidade, tudo, matemática, português, história, geografia, história, onde nasceu, como que veio, embora hoje ele não tenha identidade mais, a identidade é mundial, mas como que surgiu, né? É necessário, então isso é muito importante. E aí eu trago aqui, sempre trazendo coisas verdadeiras para vocês. Tratamento de informação. Aqui, a compreensão de informações comunicadas na forma de tabelas e gráficos é muito presente nos jornais, nas revistas, portanto, no cotidiano dos alunos. Agora eu estou chegando no 5º ano. Na conclusão do 5º ano, gente, devem ser trabalhadas noções de tabela, organização e descrição de dados, né? Olha os amigos do Matheus. Olha aí a malha quadriculada que pode ser trabalhada, a régua. Eu colocando aí a produção textual, que o aluno está escrevendo o nome dos meninos. Aí dá para você ver que o Lucas está escrito o nome próprio com letra minúscula. O Pedro, a Ana, o Caio. Então, tudo isso. Para que aquela avaliação engessada? Aqui você já dá para identificar as dificuldades, né? Tudo isso você consegue identificar. E aí eu trago leituras e medidas. Vou contar uma história. Deixa eu ver se eu posso contar, se está todo mundo tranquilo. Como é que está indo? Tudo bem? Vamos lá? Tá tudo tranquilo? Posso contar uma história para vocês? Então tá bom. Então vamos ouvir a história. Eu não quero desassociar a matemática de nada, porque matemática é vida. Vamos lá, pessoal. Quem vai ficar com pêssego? Havia um grande pêssego maduro que tinha um cheiro muito gostoso e parecia delicioso. Quem vai ficar com pêssego? Quem vai ficar com pêssego? A girafa, alta, esticando ainda mais o seu pescoço, disse: que tal se o mais alto de nós ficar com pêssego? Estão vendo? Eu sou a mais alta, logo o pêssego deve ficar para mim. Mas assim que a girafa se abaixou para comer o grande pêssego maduro, para! Disse o rinoceronte pesado, batendo forte no chão. Que tal se o mais pesado de nós ficasse com o pêssego? Besteira! Disse o crocodilo com a boca enorme, abrindo ainda mais a boca. Que tal que se quem tiver a maior boca ficasse com o pêssego? E o coelho disse: que tal quem tem a orelha maior ficasse com o pêssego? Definitivamente
A minha cauda é a mais comprida, disse o macaco, balançando orgulhosamente sua cauda. Vamos ver quem tem a segunda cauda mais comprida? E todos eles se mostraram. E se mostraram. O crocodilo tem a maior boca, mas por ordem de tamanho de boca, começando pela menor, a lagarta é a primeira. O coelho tem as orelhas mais compridas, mas por ordem de orelhas, começando pela mais curta, a lagarta é a primeira. Ai, Jesus! Definitivamente, a lagarta é a primeira em todos os quesitos. Vamos ordenar as coisas? A X trabalha com a ordem crescente. Então, vale o quê? O menor para o maior. Para ficar com o pêssego, cada um dos amigos animais escolheu um quesito a seu favor. Mas, no final, todos aceitaram que a lagarta ficasse com o pêssego. Vejamos como isso aconteceu. A girafa é a mais alta, mas por ordem de estatura, começando pelo mais baixo, a lagarta é a primeira. O rinoceronte é o mais pesado, mas por ordem de peso, começando mais leve, a lagarta é a primeira. Já falamos da boca, a lagarta é a primeira. Já falamos da orelha, a lagarta é a primeira. Definitivamente, a lagarta ganhou essa situação. Como pode uma lagarta tão pequena, com a menor boca de todas, comer um pêssego tão grande? Olha! A lagarta, esperta como ela só, fez um buraquinho na casca do pêssego e rapidinho enfiou lá para dentro. O que quer dizer essa história? Essa história é para a gente trabalhar ordem crescente, trabalhar tamanho. E aí você pode trabalhar ciência, geografia, tudo, né? Estabelecer critérios de comparação, sentido crescente, decrescente. Nessa história, a ordem foi trabalhar a ordem crescente. Ordem, tratamento de informações, trabalhamos a geometria, elas são um buraquinho, um círculo, e noção de quantidade. Quer ver como é que a gente vai continuar explorando essa história? Tempo de vida. O rinoceronte é o segundo maior animal do mundo, pessoal. Curioso e muito irritadiço. Ataca com ferocidade, porém é fácil escapar dele. Na sua cabeça, há dois grandes chifres que não deixam ele ficar olhando. O tempo que ele vive, 40 anos. O coelho, ele vive em lugares muito verdes. Pode ser encontrado em todas as regiões do Brasil. É herbívoro, quer dizer, come grandes quantidades de folhas, raízes, caules, grãos, cascas, uva, e reproduz. E o tempo médio de vida do danadinho? 10 anos. Esses danadinhos aqui, os macaquinhos, esses graciosos macacos de patas e caudas alongadas, residem principalmente nas florestas. Eles passam a vida nas árvores e raramente descem ao chão. Sabe qual é o tempo de vida deles? 30 anos. A girafa, sua grande altura, permite alimentar-se das folhas mais altas e mais finas das árvores. Há, porém, algumas desvantagens. Para beber, a girafa deve abrir bastante as pernas e penosamente abaixar o pescoço, de forma que sua boca possa alcançar a água. Tempo de vida: 25 anos. E aí nós temos o nosso crocodilo. Tem um couro muito cobiçado. É uma carne muito saborosa, apreciada por muitas pessoas.
Por isso, está na lista, pessoal, o jacaré e o crocodilo, ambos os dois, estão na lista dos animais ameaçados de extinção. Olha aí, trabalhando a preservação do meio ambiente. E o tempo de vida? 100 anos! 100 anos! 100 anos! E agora chegou a nossa vencedora da história. As lagartas nascem dos ovos das borboletas, que crescem, passam por transformações e viram borboletas. As lagartas vivem cerca de 15 dias. Bom, diante da história, na ordem crescente, a lagarta era menor, levou a melhor. E agora? A lagarta, para olhar, né, quem tem o menor na ordem decrescente, quem tem o menor tempo de vida é a lagarta. Aqui, a lagarta levou a pior. E quem ganhou foi o nosso jacaré. E aí, pessoal, tá tranquilo? Estão gostando? Vamos escrevendo. Vamos escrevendo. Gostaram da história? Viu como é fácil? Como é fácil tentar e conseguir, né? Trabalhar ordem crescente, decrescente, com uma história tão simples, né? Mas tem uma riqueza de detalhes. Então, vamos continuar. Vamos devagarzinho, né? Porque, graças a Deus, estamos aí com muita gente e aí a gente acaba tendo aqui um travamento um pouquinho, né? Nas nossas apresentações, mas vai estar tudo certo. Minha mão é uma régua. Fico pensando se as minhas mãos são como as da mamãe. 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. Como medir os nossos palmos? 1 palmo, 2 palmos, 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos. E aí eu vou medir, e vou medir uma cadeira. É muito grande para medirmos com palmos. Aqui, pessoal, a gente vai começar a ensinar as medidas formais, né? Nós trabalhamos aí as medidas informais, né? O cordão, as palmas, nós sempre temos que transcrever para as medidas formais. Tem coisas que não dá para medir com uma régua, tem coisas que não dá para medir com um palmo, né? Agora, vamos medir com os pés. Tente caminhar colocando o seu pé direito na frente do esquerdo. 1 pé, 2 pés, 3 pés. Nosso sofá mede 10 pés de largura. Meu quarto está a 12 pés de distância da porta de entrada. A medida do calcanhar ao dedão se chama pé. É utilizada para medir comprimento ou distância. Porém, vai depender do tamanho do pé. Então, a gente vai começar com a medida informal. 6 palmos, olha aqui desenhando, com pés, com palmos é um tanto, com os pés é outro, para depois iniciar o trabalho. Olha aí, fazendo os mapinhas das salas da casa deles, tudo na simplicidade, olha. Aí, a gente começa a passar para algo maior, né? Começa a introduzir, igual eu mostrei para vocês, a régua, a trena, né? O metro, tem que introduzir. E aí vamos trabalhar a questão de quilômetros, né? O carro de João consome 1 litro de gasolina a cada 10 quilômetros percorrido. Para ir da sua casa ao sítio, fica distante 63 quilômetros. O carro consome? Eu já dei a resposta, mas isso é para o quê? Para quando o aluno estiver no 5º ano, ele já possa fazer esse tipo de atividade, porque isso cai, gente, na vida toda desse aluno. Ao usar uma régua de 20 centímetros para medir uma mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes o comprimento da mesa. Tá vendo que a gente tem que usar outras medidas de comprimento? Ele multiplicou esses valores. Dá para medir, mas dá mais trabalho. Aí mostra para vocês que é importante as várias formas de medida. E aí eu trago meus bichinhos de novo para vocês aí,
né, as medidas de comprimento, né? Eu sou o João Vitor, medi a altura da minha amiguinha Júlia com um pedaço de cordão. Foi legal. Depois eu usei a trena. Medindo a área, gente. Isso aqui é uma escola, tá? Muito seriada, né? Agora, tem um menininho aí que tá com uma coisinha do Kaique, né? Mas nós juntamos todos eles, tá montando isso aí, até agradeço aí, tem um girassol aí que foi até plantado quando meu orientador veio, João Pinheiro, e aí os meninos medindo aí a área, né, da nossa hortinha. E aqui, olha que lindo, pessoal, eles fazendo a medida do colega, que é aquilo que eu expliquei para vocês. E depois, fazendo a medida formal, com a régua. E aqui, essa escola é a escola do distrito de Canabrava. Olha aí a professora Maria Cleonice apresentando. Olha que legal, né? E fazendo aí aquela chamadinha que eu falei com vocês. Bom, até aqui eu quis mostrar para vocês que esses são professores reais da rede municipal, no qual eu trabalho com esses professores, mostrando que é possível, E aí vamos trabalhar tão triste que às vezes a gente acha a fração. Olha, um bolo desse, pessoal, custa R$6, né? Quem não for fazer, não quero comprar. Olha os menininhos aí fazendo, né? Fazendo a fração, trabalhando com uma coisa gostosa. Ontem eu falei do kiwi, né? Kiwi que eu apresentei para trabalhar eu poderia também estar trabalhando o quê? A fração, a divisão do kiwi, que é o princípio da divisão, é a fração. E aí eu trago o tão sonhado, né, que a gente gosta muito, quem gosta, né, que é a gente trabalhar com esses quadradinhos de madeira que a gente tem, tanto a gente tem isso, né, nas nossas escolas, às vezes não tem, e dá para trabalhar que uma unidade, se eu colocar 10 unidades, se transforma em uma dezena, se eu tenho 10 dezenas, vai transformar em uma centena, e assim a gente vai trabalhando aí com esse material maravilhoso, que é o material de madeira que a gente tem nas escolas, que é muito bom de estar trabalhando. E aí a gente vai trabalhando probleminhas, tá? Se não tem o material, ele é muito fácil de produzir, viu, pessoal? Ele é muito fácil de produzir, porque pode trabalhar ele com madeira. Mas hoje, né, com a modernidade, né, a gente tem condições de fazer ele até de outras formas, de comprar ele com muito mais facilidade. Mas dá para fazer, cortar madeirinhas e fazer. Isso aí sobra de madeiras nas carpintarias, nas madeireiras. Eles fazem. Tudo que é para a escola, quando a gente mostra devoção, mostra que é vontade de ensinar, a gente consegue. Esse material, ele tem um nome muito interessante, que ele não tem nada disso, né? Ele chama material dourado, tá? É uma caixa de madeira, tem esse material, que é um material também que nos ensina dezena, centena, unidade, para a gente entender essa representação de números e frações. E aqui eu trago a danadinha da fração, né? Colorir, né? Isso é importante. Trabalhar a fração seja com a fruta, né? E aqui eu trago a representatividade, que pode ser. Isso aqui, gente, parece que hoje não você ensinar isso, 4º, 5º ano, vocês ensinarem isso, primeiro você pode ensinar desde o 1º ano, lá com aquele pouquinho, metade e tal. Mas vocês não fazem ideia da diferença que isso faz na formação de uma pessoa no tratamento de informação, para ela fazer um concurso público, para ela fazer um Enem, para ela fazer um ENAD, tá? Isso é para a vida. E aí eu trago, para finalizar com vocês, a relação de numerais e quantidade. A gente tem que pensar. E aqui eu trago a animação. O que é, né? A gente sempre aprendeu bem no abstrato, né? Se a perninha está maior, é maior que.
Se a perninha está menor, é menor que o pontinho virado é menor. Não, vamos trabalhar igual, vamos trabalhar com material. Então, isso aí é muito fácil de ser construído. Como se faz essa construção? Uma base de madeira, MDF, que você pode conseguir em materiais de construção, em qualquer marcenaria. Aí pede para eles colocarem outros 2 MDF e uma tábua no meio. E você vem com cordão, 3 cordão, tá? Os cordões, e você coloca. Aí você pode, o que você pode fazer? Sabe aquelas vasilhas que a gente às vezes compra, bolo, ou compra alguma coisa que vem nas vasilhinhas pequenas? Você usa essas vasilhinhas para fazer. E você coloca as esferas da quantidade, ela vai movimentando. E aí você vai trabalhando. 1, 0, 4, você vai trabalhar o princípio da igualdade, do maior, do menor, tá? Da diferença. Isso é muito importante. Bom, pessoal, o que eu gostaria de passar, tentei passar para vocês, nesse pequeno e humilde mini curso, nessa terceira fase da nossa semana pedagógica, é que a educação matemática perpassa pela realidade da criança. É por meio de atividades concretas que tragam sentido e significado para os estudantes. É assim que aprendemos. Muito obrigada e estou aberta a perguntas. E obrigada a todos pelo silêncio aí em ouvir com tanta paciência as minhas explicações. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Ótima aula, parabéns, professora. Gostaram? Excelente. Sim. Que bom, que bom. Foi ótima aula, Rosa. Só consegui entrar no final, mas gostei. Gostou? Então, que bom. Gostei muito, Rosa Jussara, aprendi muito. Que bom. Gente, o objetivo principal aqui é demonstrar para vocês que a matemática, ela perpassa todos os nossos momentos da nossa vida, que a gente tem que ter o quê? Paciência, tranquilidade, criatividade, e você sempre está dispostos aí no final. Tá bom? Tem alguma pergunta? Então, Rosa, eu vendo essa matemática do jeito que você explicou, na minha época não era desse jeito, né? E dessa maneira de explicar, eu achei muito bom o modo, né, assim, que a gente consegue transmitir a matemática para a criança. Porque na minha época eu tive um trauma com matemática, pelo modo da minha professora explicar. Talvez seja isso, né? Até hoje eu morro de medo de matemática. Pois é, porque, na verdade, a maioria de nós aqui que estamos presentes, né, a gente teve um problema com matemática. Primeiro, por trabalhar o abstrato, né? Por trabalhar muito em cima do abstrato e da decoreba. Gente, não tem coisa pior do que você querer forçar alguém a decorar alguma coisa, né? Então, você não vê sentido. Então, você começa a matemática contando uma história, vocês terão acesso, vocês sabem que todo fim do curso, vocês terão acesso a esse material, né? Essas historinhas vão estar com vocês. Então, né, nós estamos vivendo um momento de pandemia, pode trabalhar isso com seu filho, com seu neto, com a sua neta, com a sua filha, e levar, né, e distribuir. Só que conhecimento, quanto mais a gente distribui, mais ele se multiplica, tá? Isso é muito importante para nós. Mais alguém? Pode falar. Eu só queria você falou do material dourado, né? Até você falou assim que não tem nada a ver, né, com o nome. Mas no meus estágios eu tive a oportunidade de estar trabalhando com a criança com esse material, né, que é de madeira. É um material atrativo que chama muita atenção da criança, né? E a criança ela tem um gosto de aprender através desse material. Pude presenciar no meu estágio. E o que mais me deixa triste, enquanto funcionária, é que, às vezes, esse material fica lá no depósito da escola. E é material maravilhoso. E, às vezes, a gente fala, mas eu não tenho, a escola não tem recurso. Gente,
Se a gente, o maior recurso, volto a falar, o maior recurso de uma escola é a criatividade e a vontade de um professor. Esse é o maior recurso. Precisamos de recursos? Sim. Mas se você não tiver vontade, criatividade, força de vontade, querer, pode ter o melhor, pode ter o computador da última geração, impressora 3D, que não vai resolver nada. Ainda, eu acredito no humano, ok? Pois não, pode falar. Rosa, naquele trabalho que eu fiz, os princípios da adição, é o material que eu usei, que toda casa tem prendedor de roupa. Eu fiz uma reguinha, de um lado eu coloquei de 1 a 5, do outro lado de 5 a 9, né? E é onde a gente vai prendendo os prendedores com o sinal de mais, e cada prendedor eu fiz o número com as bolinhas correspondentes. Foi um material muito bom, foi muito, assim, é uma coisa que todo mundo tem em casa, e da forma que você está explicando, eu me lembrei desse trabalho. Isso. O que a gente tem que aprender a lidar, até porque nós somos um país de terceiro mundo, que está vivenciando uma pandemia, e que nós vamos entrar numa recessão, já estamos nela, e a gente tem que aprender agora a se reinventar. E como é se reinventar? Né? É trabalhar com os recursos que tem. Se a educação no Brasil já não tem muita, os nossos governos não se preocupam tanto, infelizmente agora vai ser menos. E nós vamos deixar isso acontecer? Não. Vamos ser criativos, criativas, e vamos buscar melhorar, pessoal. Buscar, não deixa a matemática acontecer com as nossas crianças, o que aconteceu conosco, né? Aconteceu comigo. Gente, eu lembro, eu estudei, quando eu fiz o primário, né, quando a gente falava primário, eu fiz os anos iniciais numa escola, a escola mais charmosa de João Pinheiro, a escola do centro e tal, mas é escola pública. Eu só entrei numa escola particular para dar aula. Graças a Deus, sou fruto de uma escola pública, sou bolsista, né, então eu nunca saía do público, né? Fiz meu mestrado, meu doutorado aí com bolsa, então eu sou fruto da escola pública com muito orgulho. E eu lembro muito bem, e essa escola existe, que eu tinha que era o dia que a supervisora ia tomar o fato, gente, pelo amor de Deus. E aí, a minha sala ficava, tinha aquele espaço grande, o pátio, eu tinha que atravessar. Pensa! Eu acho que atravessar aquele pátio, para mim, era uma tortura. Hoje eu olho para o pátio lá, enquanto adulta, mas na minha cabeça ele ainda continua sendo enorme. Era um sacrifício chegar até na sala do supervisor e sentar naquela bendita cadeira e ter que dizer os fatos ali. Aprendi alguma coisa? Sim, a ter medo de matemática. A ter medo de atravessar o bendito pátio. Isso eu aprendi. Então, a gente não pode trabalhar com terror. Ninguém aprende com terror. Tá, gente? Tem as coisas, ou você educa por amor, ou você educa pela dor. Não, nós educamos pelo amor. A educação é amor. Tá ok? Mais alguém? Isso, Elaine, dobradura é maravilhoso. Tabuada, né? A tabuada é importante, mas tem coisas, gente, que a gente tem que pensar o seguinte. Hoje, tanto meu mestrado, eu trabalhei muito o artigo 205, né? Obrigada, Rosalina. E no meu doutorado, eu trabalhei o sentido e o significado das coisas. Eu aprendi muito isso. Hoje eu estava conversando lá no meu trabalho, eu falei, gente, eu fui uma criança levada, eu não sei como minha mãe aguentava, né? Eu era uma criança, sempre fui uma criança que aprendi, graças a Deus, mas aprendi as coisas, sempre respeitei o professor, mas eu era muito conversadeira, eu era muito levada. Então eu penso assim, eu fui mal aproveitada. Talvez, quem sabe,
né? Se eu tivesse sido melhor aproveitada, se o professor, não só eu, mas meus colegas, o professor tivesse um olhar diferenciado, falasse, nossa, vamos aproveitar. Mas como a pessoa, às vezes, terminava a atividade, né, colocava a gente para, ou era atrás da porta, eu lembro disso, eu era muito assídua atrás da porta. Então, porque às vezes você não tinha isso, tem que ter esse olhar. Às vezes aquela criança, eu não gosto muito de rótulo, né? Hiperativo. Hiperativo talvez é porque ele tem criatividade mais e você não está tendo criatividade, e você está tendo criatividade menos, né? Então, a gente tem que acabar com isso, né? Nós somos professores, futuros professores, nós não somos psicólogos, psiquiatras, médicos, para ficar diagnosticando ninguém. Então, a gente tem que saber. Avaliação, né? Você vai avaliar o outro, você avalia primeiro. Como é que você está dando sua aula? Se a aula for chata, ninguém aguenta mesmo, não, gente. A pessoa vai aprontar. Isso é normal. Não é apenas lá, não. É na faculdade, é no doutorado, é no mestrado, é em qualquer lugar, porque somos humanos. Mais alguma pergunta? Bom, pessoal, então eu gostaria de agradecer os elogios, agradecer a vocês, tá, por mais essa aula, dizer que Deus abençoe a todos vocês, obrigada pelo carinho. Estamos aqui mais da metade, né, que só faltam 2 dias para terminar a nossa semana pedagógica do curso de Pedagogia AD FENOM. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração esse montão de gente aí, né, junto comigo, e eu vou falar com vocês é que estão registrados, né, porque vocês são alunos, mas eu tenho crianças, ontem eu tive crianças aí, agora eu tô vendo aqui, deixa eu ver quem é, ver essa criança aqui, peraí, deixa eu ver, a Lucinéia tá com a filhinha me assistindo, a Diane aí também tá com o filhinho assistindo, né, olha, hoje eu assisti uma foto que o menino adorou as minhas aulas do... Ontem, né? Porque eu adoro isso, trabalhar som. E nós vamos trabalhar muito mais, né? A FENOM é isso, a FENOM é vida. Olha aqui, a Gisiane trazendo mais uma menininha aqui. Como é que é o nome? Coloca o nome delas aqui para mim depois, tá? Ó, escreve aí para mim. Isso é muito importante. Olha aqui a Edna também trazendo. Isso é importante. A família está reunida, né? A família está reunida. Isso é muito importante. Vocês juntos, né? Ó, temos mais aqui. Vamos ver aqui a Denise. Isso aí, pessoal, que isso é muito importante. A família precisa... Olha aqui, eu tenho 2 aqui agora. Como diz, às vezes eu nem terminou a primária, mas já estão fazendo faculdade. Né? Olha, o Sérgio, filho Sérgio, muito obrigada de coração a todos vocês pelo carinho, tá? Pela acolhida das crianças. Eu gostei demais aí da família estar junto comigo aqui. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigada. E lembre-se, amanhã nós teremos trabalhando gêneros textuais, tá bom? Muito obrigada a vocês. Que Deus abençoe. Que vocês tenham aí uma excelente noite, né? Não esqueçam do que eu sempre peço a vocês. Vamos fazer oração. Beijo, tia. Beijo. Obrigada. Para que Deus abençoe vocês e para que Deus proteja todos nós contra esse coronavírus. Que Deus, né, e Nossa Senhora e todos aí que ficam protegidos aí pelo manto sagrado, para que a gente possa ficar livre dessa situação tão triste que está no nosso país e no mundo. Um abraço, que Deus abençoe a todos vocês aí. Aqui, olha, recebo todo o meu carinho, meu amor e meu respeito a vocês. Material da sala, daqui a